Livro de Jó, capítulo 14, verso 7. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, dará ramos como se fosse muda plantada. Eu vou ler de novo, irmãos, porque Jó, quando foi escrito esse livro, ele tem uma palavra, é um livro poético, falando da história desse homem Jó. Olha o versículo 9. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma planta nova. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você pode assentar-se e você pode prestar muita atenção, porque o Espírito Santo vai falar com você. O livro de Jó é um livro que o seu autor é desconhecido. Os nomes sugeridos de quem escreveu Jó: o próprio Jó, Eliú, Moisés e Salomão. Estudiosos acham que a data de autoria de Jó tem sido em qualquer tempo entre a época de Abraão e a volta dos judeus exilado da Babilônia. Então, mas é uma história que mexe muito com a gente, que a gente se encontra nessa história, que a gente se vê nessa história, porque todo mundo passa por essas três fases. Quem já teve fase boa na sua vida? Fase que você falou assim: meu Deus, parece um sonho. Levanta a sua mão. Quem já teve fase de dúvida? Nem vai, nem vem. Parece pano na boca do boi. Se puxar, rasga, se deixar, come. Levanta a sua mão. Acho que é a que a gente mais passa, né? Essa aí é aquela fasezinha. E quem já teve fase ruim? Mas ruim. Você fala assim: meu Deus, se chover dinheiro, na minha cabeça cai um saco de moeda. Levanta a sua mão. De nota de 1 ainda, pesada. Irmãos, são coisas complicadas, não é? São fases. Então, tem fase boa, tem fase duvidosa e tem fase ruim. E como a canção acabado de cantar, tudo isso passa. Tudo isso passa. E o que importa é que o fim seja melhor que o começo. Jó teve uma fase esplêndida, capítulo 1, fase maravilhosa de Jó. 10 filhos. Jó tinha recursos, virava e mexia, fazia churrasco. Seus filhos faziam festas. Tinha gados, ovelhas, cabras, camelos. Jó era um homem de responsabilidade, de honra. E era um homem que, tão devoto e temente a Deus, que de vez em quando ele falava assim: esses meus filhos pecaram, eu vou oferecer um sacrifício pelos meus filhos, porque vai que eles pecaram. Então Jó pegava a Érica e Newton e oferecia a Deus um sacrifício em favor do possível pecado dos seus filhos. E de repente, Jó é notado. Presta atenção, irmão, se você produz em qualquer área da sua vida, ninguém vai tacar pedra em árvores sem fruto. As árvores frutíferas, essas árvores serão monitoradas. E sempre que alguém vai para frente, sempre existem pessoas perto ou longe que vão dizer assim: mas aí tem coisa. Não dá para acreditar que está acontecendo isso com essa pessoa. Aí tem alguma coisa obscura. Não dá para acreditar que pode ser competência, planejamento, pode ser também a bênção grande de Deus na vida da pessoa, facilitando os seus caminhos. Não pode ser também que haja na vida dessa pessoa um caminhar
de dificuldades que vai fazendo com que ela vai se acostumando e ela vai criando uma casca de resistência diferente dos normais. Alguém já assistiu aquele filme O Homem da Máscara de Ferro? Quem já assistiu? É Leonardo DiCaprio no filme, é um gêmeos, e tem uma hora no filme que o Athos, um dos mosqueteiros, fala para ele assim, porque ele foi aprisionado pelo rosto semelhante do rei, que era seu irmão, e foi escondido. E aí quando ele é trazido para substituir o rei mau, vê a semelhança idêntica. Eles são gêmeos. A semelhança era idêntica. E aí o Athos fala para o ator do filme, acho que um era Felipe e o outro eu não lembro o nome do outro. E aí ele fala assim, quem sabe você não vai mostrar para a gente que os anos, Ana, usando a máscara de ferro, Kathleen, não fez de você um homem diferente dos demais. Não fez de você um homem que tem mais resistência. Sabe, hoje muito se brinca, hoje até a gente brincou com o irmão é muito abençoado, mas geração Nutella. Quem já ouviu da geração Nutella? Não é? Não ouviu? Geração Nutella. A gente brinca com alguns pastores da região que a crise mais pesada que ele teve na vida foi que a moça do Yakult não passou. Ai, hoje não tem Yakult. Quem lembra do tempo que a moça do Yakult passava com o carrinho? Oh, vontade de tomar 5 Yakult daquele lá, certo? Quem gostava do Yakult, hein? Quem a mãe deixava a moça do Yakult guardar o Yakult na casa? Levanta a mão, tem alguém aqui? Aí, ó, lá em casa também fazia isso, sabe para quê? Porque quem guardava o Yakult, irmão, ganhava Yakult. E a gente tomava Yakult de graça. Sempre criando estratégia. Então, irmãos, olha bem para mim. Mas aí tem coisas que as dificuldades, os nãos, eles criam uns calos na vida da gente. Mas impossibilidades, elas criam caminhos para que a gente suplante outras. Então, não pense não que a guerra de hoje é a maior que você está enfrentando. Essa aí é só um aperitivo. É só uma preparação para as guerras que virão. Porque virão outras guerras. E dessa você vai sair. Você pode dar um glória a Deus por isso. Dessa você vai vencer. Olha, eu estou profetizando na sua vida. Esta guerra você vai passar por cima. E vai vir outras, porque você vai estar mais forte para as outras. E Jó então teve o seu momento bom. De repente Jó perde tudo. Teve um momento muito ruim. Irmãos, nós temos aqui alguns psicólogos. E eles se deparam com muitas situações, escutam muitas coisas. Nós, como pastores, escutamos muitas coisas. Mas a mulher de Jó tem que ser louvada, filho. Eu não sou pregador que bate na mulher de Jó, não. Nunca vou criticar ela, não. Ela tinha 10 filhos. Se um filho nosso fica doente, a gente fica apavorado. Ela perdeu 10 filhos no mesmo dia. Você imagina, Gustavo e Natália, sair 10 caixões da casa dela no mesmo dia? Acho, Eliel, que nunca, Eliel e Camila, aconteceu isso lá na Bio? Nunca. 10 pessoas da mesma casa, no mesmo dia, vai ser sepultada porque houve um acidente. Estavam fazendo uma festa, a festa acabou em acidente, em tragédia. Agora a gente, porque a mulher de Jó foi lá e falou assim, amaldiçoa esse Deus seu e morre. Coitada. Irmão, tem dó da mulher. Tá certo, ela foi infeliz. Tá certo, a dor era muito grande. E aí ela olha para o marido dela, que era o esteio, que era o sustentador da casa, que era a coluna, e vê ele sentado no chão, num monte de cinza, cheio de feridas, coçando a perna com uma telha, um tijolo. E você quer que a mulher venha dar risada? Uma mulher que tinha shopping para ir todo dia, que usava o WhatsApp, cabeleireiro, massagem, uma mulher que tinha as unhas prontas, podologia no pé. Só pode ser no pé, né?
Uma mulher que tinha do bom e do melhor, tinha uma casa confortável, era mulher de Jó, e de repente ela agora está sem nada. Ela tem os seus motivos, Eu acho que quando a gente está passando uma crise muito pesada, a gente tem que falar pouco. A gente tem que falar menos. Porque senão, se a gente falar muito, se a gente abrir muito a boca, a gente vai falar bobagem. A gente não vai ser feliz. A gente vai colocar Deus numa posição muito diminuída, muito pequena. Então é melhor que a gente fique quieto, eu vou calar-me e vou esperar a salvação do Senhor. E vou ver o que vai acontecer. Foi o que Jó falou para a mulher dele. Tu não pode falar assim, mulher. Fala assim não. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Você imagina, Igor, para Jó falar isso, você acha que é fácil, Marcos? Você acha que é fácil Jó, depois de perder tudo que perdeu, ele falar isso? Mas Jó manteve-se firme, manteve convicto. Aí vem os amigos. Os amigos de Jó, quem tem aqueles amigos, não precisa de inimigo não, gente. Tem amigo que Deus tira de você, filho, que Deus tira de você, e você fica chorando. Eu fico bravo. Mas pensa num homem que fica bravo quando alguém chora para mim falando assim: aquela pessoa era minha amiga no Facebook, não é mais meu amigo no Facebook. Para com isso. Para de mimimi. Perdi um amigo no Facebook, vou dormir na pia sem roupa essa noite com água gelada. O que vai mudar na minha vida isso aí? Nada. Nada, porque essas pessoas rompem uma amizade com você, elas não querem mais ser os seus amigos, deixa elas, paciência. Vamos seguir a vida, vamos caminhar, Deus vai levantar outros. Jesus disse assim: não tem ninguém que por causa de mim, por causa da minha palavra, perdeu amigos que eu não vou dar nesta vida, acho que é 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. É promessa, até para amigo que vai embora você tem amigos que vêm, você pode dar um glória a Deus por isso. Hoje não tem mais isso, mas antigamente, se a gente se convertesse na rua, os vizinhos não conversavam mais com a nossa família, eles não nos convidavam mais para nada, eles se afastavam da gente, porque a gente era crente. Hoje não, ser crente hoje é até bonito, é até status. Mas houve um tempo que alguns aqui pagaram esse preço para que a gente chegasse aqui. Você imagina se aqueles daquele tempo tivessem desistido, nós não teríamos hoje a liberdade religiosa, a liberdade de proferir nossa fé que nós temos hoje. Misael foi um homem que pagou esse preço nos anos 80. Imagina Poços de Caldas, cidade tremendamente religiosa. Seu pai pagou esse preço, eu paguei esse preço. Eu tenho 36 anos de ministério, só que eu nunca dei bola, eu nunca me importei com isso não. Não quer me sentar do meu lado? Melhor, o banco fica mais espaçoso. Eu colocava uma perna no outro banco. Vai ficar chorando porque não quer do meu lado? Vai no lugar, balança a cabeça. Aquele é o pastor da igreja. Aquele lá, isso aqui que é isso? Estou comprando? Tenho direito? Vai ali, porque... Não, a gente tem que ser muito resolvido, irmão. Seja resolvido. Porque Deus promete para você bênçãos incontáveis. Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente tem que ser resolvido. Você que frequenta aqui há muitos anos já sabe, pastor Toninho e pastora Lourdes, a nossa casa não valoriza a diversidade. Eu não vou valorizar a diversidade para valorizar milagre, porque milagre não se explica, milagre acontece. Deus é um Deus que faz milagre. Quanto mais difícil, Ele é um especialista nos momentos dos milagres da nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso aqui é da pregação, quase que eu fui na pregação da semana passada. A árvore cortada, ela pode virar uma planta nova, ao cheiro das águas. A água a gente aprendeu semana passada que é o símbolo da presença de Deus. É o símbolo da presença. A árvore muitas vezes não tem defesa diante de um machado, mas nós temos uma defesa. Coloque para mim, Rafa, Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Você pode dar um glória a Deus? Olha lá. Verso 2, olha o que diz a Bíblia. Por isso não temeremos,
ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. 3, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. 4, há um rio, os canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Irmãos, do trono da graça do nosso Deus, corre um rio que chega até Piracicaba agora, na rua Floriano Peixoto, no seu celular, no seu tablet, na sua casa, e eu te digo no nome de Jesus, ao cheiro dessas águas, Deus vai trazer vida. Deus vai trazer esperança, Deus vai trazer milagres, Deus vai trazer manifestações. Quem consegue crer vai dando graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus, ao cheiro das águas, o meu Deus traz vida. Só que a gente precisa tomar posições. Jó era reduzido agora a um farrapo humano. Temos que saber reagir em crise. Utopia. Achar que tem felicidade em tudo. Tudo tem o seu momento de felicidade, mas tem o seu momento de dificuldade. Sim ou não? Tudo tem. Achar que tem a utopia. O sonhador, ele imagina um mundo perfeito. Isso não existe. Existe um mundo que tem dificuldade. Existem igrejas que têm dificuldade. Existe governo que sofre dificuldade. Existem países, Israel, 52% de todo o ouro do mundo está na mão do judeu. Mas lá tem a guerra. Lá tem a guerra. Lá tem dificuldades. Lá é um país odiado. As nações, hoje, odiado por irmãos, filho de Abraão, da descendência de Ismael. Mas um dia, segundo a palavra de Deus, Johnny, vai ser odiado por todas as nações, até a nossa. Todas as nações do mundo vão se voltar contra Israel. É palavra da boca de Deus na Bíblia. Só que eles não vão perder. Esqueça. Esqueça. Israel pode bombardear Israel o dia inteiro, a noite inteira, pode consumir todos os mísseis do mundo em cima de Israel. Não destrói aquele povo. Cada dia mais forte. Salmo 122, se eu não me engano, a gente leu no rádio ontem, era o assunto nosso ontem lá, 122, eu vou correr aqui para achar, e Rafa, vai procurando aí também para me ajudar, 122, eu acho que é o versículo 3, o 3 diz assim, ó, Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Está desde o tempo que quem escreveu isso aqui é um salmo de Davi. É uma cidade firmemente estabelecida. Pode cair o mundo lá, porque todas as promessas de Deus incluem o Estado de Israel. Então ela vai permanecer. Mas aí o 6 diz assim, orem pela paz de Jerusalém. Se você orar pela paz de Jerusalém, se você orar pela paz de Jerusalém, se você pedir a paz para Jerusalém, Deus vai fazer algo na sua vida. Se você não orar pela paz de Jerusalém, não se preocupa, porque Deus vai abençoar Jerusalém. Deus está abençoando Jerusalém. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Deus vai abençoar Jerusalém, independente da minha oração ou não. Agora, se eu orar por Jerusalém, se nós orarmos por Jerusalém, olha o que diz a Bíblia, orem pela paz de Jerusalém, vivem em segurança aqueles que te amam. E tem tradução, se alguém tiver a tradução aí, levanta a mão e leia para mim. Tem uma tradução que diz assim, orem pela paz de Jerusalém, porque aqueles que assim o fazem, prosperarão. É a sua tradução? É a sua? É a sua? Você consegue ler para mim? Dá para ler? Quem tem a tradução? Olha lá. Prosperidade. Olha lá. Já colocou também no telão. Ó. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam essa cidade. Então, irmãos, você orar e amar aquele lugar, a bênção vem para você. Faça isso. A bênção vem para você. Mas eles vão sempre sobressair. É Deus na vida deles. Então a gente às vezes reclama de onde a gente está, mas onde a gente está é um território de milagre.
Olha só o que eu acabei de escrever aqui. Temos que saber reagir em crise. Utopia, achar que tem felicidade em tudo. A semente do milagre está com você. Eu vou falar de novo e você vai agarrar isso na sua vida. A semente do milagre está com você. Você pode dar um glória a Deus? Olha só. Rafa, o poste para mim. Um dia, uns lenhadores foram lá na floresta amazônica. Segura só esse pouquinho. E cortou um pé de ipê. Foi lá, cortou um pé de ipê. Cortou. Pegou o pé de ipê. Era o desenvolvimento da cidade de Porto Velho, em Rondônia. Colocou o pé de ipê numa rua. Uma rua, pode ler. Procura no Google, na sua casa agora, não, mas na sua casa. Leia essa história, porque isso é para ajudar você e a mim. E depois de colocar o pé de ipê ali como um tronco, como um poste, passaram os fios. Olha os fios? Passaram os fios. Passaram os fios. Começou a chover. E aquele pé de ipê estava lá, estava lá, estava lá. De repente, começou a brotar. Uma árvore cortada no meio da selva, colocada dentro ali da rua para ser poste. Um dia ele acordou de manhã e falou assim: cansei de ser corintiano. Cansei de ser poste. Não ser mais poste, não. Eu não vou ser mais poste, não. Eu estou enjoado de ser poste. Eu não sei. Os botânicos explicaram isso. Tem explicação, prefeito de Peruna e primeira-dama. Tem explicação botânica para isso. Eu não já estudei, mas não lembro mais. Mas a explicação botânica existe. Que raramente isso acontece, mas aquele pé de ipê, ele acordou decidido: eu vou voltar a ser pé de ipê. E aí, começou a dar flores. E não parou mais, está assim, ó. Eu fui lá, eu já vi isso aí. Agora, o que a companhia de energia fez? Ela colocou um poste do lado, ó. Olha como que ele está hoje. Eu não quis mais ser, não. Eu falei: não vou ser mais, não. Você mais não. Enjoei. Eu quero voltar a ser ipê, eu quero voltar a dar flores. Irmão, se há esperança para uma árvore que foi cortada, que é indefesa, imagina para você. Porque a semente do milagre está dentro de você. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: a semente do milagre está dentro de mim. Você pode dar um glória a Deus onde você está? Ah, vou aplaudir. Aplauda forte. Pode tirar, Rafa. Obrigado. Olha só, provar para você. Um dia uma mulher precisou de farinha e azeite para fazer os seus bolos. O profeta chega na casa dela e fala assim: o que você tem em casa? Ela falou assim: um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ele falou assim: então tá bom, vai lá, faz um bolo para mim e volta, porque a farinha não acaba e o azeite não termina. O milagre estava na casa da mulher. Uma outra viúva chegou até o profeta Eliseu e falou assim: meu marido morreu e nós estamos cheios de complicações financeiras. Ele perguntou: o que você tem em casa? Ele falou assim: uma botija com azeite. Então empresta vasilhas vazias, coloca dentro da sua casa, feche a porta, você e os seus filhos, e derrame aquele pouquinho de azeite nas vasilhas. E assim fez. E ela se espantou, porque uma botijinha de azeite encheu panelas enormes. Aí ela falou assim: agora eu vou pegar a orientação dele. Ele foi lá e falou assim: o que você tem dentro de casa? Um monte de panela cheia de azeite. Vende, paga as tuas contas e vive do resto. Um outro dia, Jesus numa festa de casamento, acaba o vinho, e o vinho significa a alegria da festa, a vergonha dos noivos, e aí procuram Jesus e ele fala assim: que aquelas talhas estão ali. Aonde estavam as talhas? Dentro de casa. As talhas serviam para quê? Para colocar água, para lavar pés. Então faz o seguinte: enche de água as talhas que estavam dentro de casa. Onde estava a água? Dentro de casa. Vai servir.
E enquanto eles foram servir, a água se transformou em vinho. E falaram assim: é o melhor vinho que já servimos nesse lugar. Sabe por que eles conseguiram isso? Porque todos, a mulher que fez o bolo, a mulher que tinha a botija com pouco azeite, os serviçais que levaram as águas, eles venceram uma coisa, que é o comodismo. Muitas vezes a gente começa a perder e a gente se acostuma. A gente acostuma a perder. A gente se acostuma, não deu certo, paciência. Não, irmãos, não. Não é assim não. Não é assim não. Hoje eu terminei o culto, passei ali, vou fazer a propaganda, no Cupim do Tchê pegar a marmita, que é a Lourdes Costa, passei lá pegar a marmita com eles lá. A hora que eu fui entrando, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Não porque eu estava com fome, não, irmão. Porque a casa estava cheia. Mas me deu uma emoção. Me deu uma alegria. Eu falei assim, está voltando ao normal. Vai voltar ao normal, porque trabalhador todo mundo aqui é, sim ou não? Mas se a gente tem impedido de trabalhar, Guilherme, se a gente tem impedido, não é, pastor Nelson? O que a gente faz? Pastor Nelson, dia 13 agora, vai pegar uma equipe, pegar uma van, vai pegar um carro e vão lá na tribo indígena fazer o trabalho. E ele falou assim, a gente tem que ir. Eu falei assim, só certifica que todo mundo que vá tomou vacina. Ou não está com Covid, faz até o teste. Para ir lá e não levar o problema para os índios. E ele já fazia isso. Já está certo com o cacique, vai lá e falou assim, pastor, se a gente não for, já faz 1 ano e meio que a gente não vai. A vida está voltando ao normal. A vida precisa voltar ao normal. Você que está na sua casa, eu sei que é gostoso participar do culto aí no sofá, é maravilhoso, e eu acho que você tem que ficar mesmo se não tem segurança. Mas a hora que você tiver segurança, tem que começar a voltar ao normal. As coisas têm que começar a caminhar de novo. Às vezes, irmãos, para a gente vencer certas coisas, a gente também tem que sair do comum. Não podemos perder. Janeiro, a gente faz batismo. A gente não fez batismo. O pastor estava quase passando a porta lá. Além do Rio Azul, aleluia, que o Senhor me trouxe de volta, vem para cá. O Rio Azul não é agora para você não. Eu já estava até pensando em cantar aquela música, existe uma porta bonita e dourada. Eu falei, aleluia, não quero ver agora não, vamos voltar. Não teve batismo. Aí em fevereiro a gente já deu uma melhorada, vamos fazer batismo, batizamos. Aí em março a gente ia fazer batismo, aí fecha. Aí não pode, fechou. Não estava aberto, fechou, lacrou, não pode estar na rua. Era um lockdown mesmo em Piracicaba, não teve batismo. Abril, vamos fazer batismo. Vamos marcar o batismo em abril, vai. A gente não pode ser acomodado. Se a gente não marcar, não vem. Deus enche o balde conforme o tamanho. Aí chega agora maio. Bom, certo seria fazer batismo dia 30, se a gente tivesse em dia. Mas a gente está atrasado. A gente está devendo o batismo de janeiro e o batismo de março. Mas quem que se importa com isso? Eu me importo. Eu me importo com isso, sim. Porque é o ide de Jesus, ide e batizai. Se tiver um só, pelo menos a gente cumpriu o protocolo. Mas não vai ter um, vai ter mais. Se tiver 2, a gente faz do mesmo jeito. Se tiver 3, do mesmo jeito. Então agora, junho, a gente não vai fazer dia 23. A gente vai fazer lá para o dia 15. Julho, a gente não vai fazer dia 15. A gente vai fazer lá para o dia 8. Agosto, a gente já está marcado. É dia 15, porque faz parte de uma campanha. É dia 15. Mas eu preciso pagar esses 2 meses que eu estou devendo. Quando você recebe uma cartinha, daqui a pouco a gente vai fazer 2 batismos no mesmo mês, que é o de agosto. Já pagamos um. Aí até dezembro a gente faz 2, paga o outro. Quando você recebe a continha de qualquer coisa que é contínuo na sua vida, como que funciona? Funciona assim, esta conta não quita débitos anteriores. O batismo de domingo não quita o débito de janeiro nem de março, filho. Não podemos ser acomodados. E nada na vida, a gente não pode achar que as coisas são normal. Perdeu, normal. Perdi o normal. Perdi os R$100, normal. Se eu perder R$100, irmão, eu ando o dia inteiro até achar. E se eu não achar o que eu perdi, alguém vai ter que perder para achar o meu. Quem pensa assim comigo, levanta a mão. A gente tem que pensar, a gente tem que ser esforçado, tem que querer. Porque o milagre está dentro de mim. Fala assim comigo, o milagre está dentro de mim. Fala forte agora, o milagre está dentro de mim. A gente não pode achar que é normal.
E eu vou ter que terminar. Gênesis 26, verso 1. Fala de um dos homens especialistas em andar com Deus, Isaac, filho de Abraão. Houve uma fome. E Isaac caminhou o mesmo caminho do pai. Está vendo que quem mora em deserto sempre tem dificuldade. Deserto faz parte da vida, deserto é aprendizado. Ficou 20 anos peregrinando. Ficou muito tempo sem chover. E Deus deu uma ordem para ele, no 1. E houve fome naquela terra. Por que tem fome numa terra? Porque não tem produção. Nós estamos há uns 60 dias sem chuva. Se apertar um pouquinho, daqui a pouco vai complicar. Ah, mas eu não planto nada. Você não planta, mas você precisa da água para tomar banho, para escovar dentes, para lavar a casa, para limpar carro, para viver, para cozinhar, para tantas coisas. A água é vida, é essencial. Mas aí, o que acontece? Houve uma fome naquela terra, como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Onde que ele vai? Para Gerar. Ele não teve comunidade. Ele era um homem próspero. Filho de Abraão, gente. Se ele fica ali, dava tempo de ele até acabar o que o pai deixou, irmão. Se ele fosse molão, até acabar o que o pai deixou, ele vivia a vida inteira. Mas não, ele não era acomodado. O comodismo impede passos de fé. Pessoas acomodadas não dão passos de fé. Mas você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa. Você é uma pessoa que tem disposição. Eu posso ouvir um glória a Deus? Sem chuva, ele peregrinou 20 anos de um lado para o outro. 20 anos. Esse camarada aqui, ele é diferenciado. E ele caminha de um lado para o outro. Aí ele está em Gerar. Gerar é um lugar que significa, não é algo definitivo. Se você ler e estudar sobre Gerar, quer dizer pernoite. Não é definitivo. Você não vai ficar aqui para sempre. Você vai ficar aqui um período de tempo. Daqui a pouco você passa daqui. E quando ele estava em Gerar, no verso 2, ele teve uma ideia. Eu vou descer até o Egito. Ele falou assim, e o Senhor apareceu a Isaac, não desça ao Egito. Procure estabelecer a terra onde eu indicar. Não desça para o Egito, fica aqui. No Egito não. Ao verso, não desça. Não descer, na Bíblia, tudo que fala descer, é descida mesmo, é bancarrota. Não vamos descer não. Até quando Deus manda Jeremias descer na casa do oleiro, era para ver a miséria que estava na vida de Israel. A gente vai subir. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo como profeta nesse altar hoje. Em nome de Jesus, você está proibido a descer. Você pode até não subir, mas vai ficar esperando perninha para começar a subir de novo. Estabiliza, sobe. Estabiliza, sobe. Esta é a bênção que Deus tem para a minha vida e para a sua. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não vá para o Egito, fica aqui. Permaneça nessa terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. Estou prometendo, Isaac, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Estarei com você e eu abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas as terras e confirmei o juramento que eu fiz a seu pai. Guarda essa palavra, esse verbo. Estarei. Estarei. Professor Vanderlei, estarei quer dizer futuro, certo? Futuro. Eu vou estar com você. Eu vou permanecer com você. Então ele estava começando uma caminhada no lugar de pernoite. Ele era peregrino, saiu da sua casa por causa da falta de chuva. Ele criou um caminho para a família dele e ele foi até Gerar, onde tinha Abimeleque, onde seu pai já tinha passado por lá. A mesma complicação que ele teve, que o pai teve com a Sara, ele teve com Rebeca, e ele foi vencendo, e chegou no versículo 12. Quando chega no versículo 12, irmãos, aí a coisa está fluindo. No verso 12, Isaac formou a lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Quando alguém abençoado, presta atenção, e se coloca de pé, a banda já toma um lugar que eu tenho que terminar. Tem hora para começar? Tem hora para terminar, não é? Mas olha bem para mim. Meu Deus do céu. Se eu pudesse entrar dentro do seu coração para falar que você é isso aqui, eu entraria. Mas como eu não posso, o Espírito Santo entra no teu coração agora e revela que você é isto aí. Olha só, presta atenção.
Isaac formou lavoura naquela terra. Um desconhecido chega na terra estranha para peregrinar, para sair de uma situação difícil. Ele quer descer para o Egito. Deus fala assim: para o Egito não. Egito você não vai descer, Egito é mundo, você fica aqui, fica quietinho aqui, aonde eu vou designar para você. Agora aqui em Gerar você vai plantar. E ele começou a plantar. E ele colhe 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Lá Deus tinha falado: estarei com você, abençoarei. Aqui agora já está no presente. O Senhor o abençoou. O Senhor está abençoando. O Senhor está fazendo. Então eu vou colher 100 por 1. Ao versículo 13. Ao 13. Diz assim a Bíblia: o homem enriqueceu. Quem? Isaac. E a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou rico demais. Ficou muito. Chamou atenção. Ao 14. Diz assim a Bíblia: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejaram. Presta atenção. Quem quer ter sucesso em tudo na sua vida, levanta a sua mão. Eu quero. Não era nem para eu estar aqui. Eu já estou aqui. Não era nem para você estar aí. Você está aí. Não era. Deus colocou o dedo na sua cabeça e falou assim: ó, Marta, esse aqui eu vou levantar. Esse aqui eu vou levantar, Mateus. Mateus, Deus colocou a mão na sua cabeça e falou assim: eu vou te levantar. Deus colocou a mão na sua cabeça e falou: eu vou te levantar. Israel, eu vou te levantar. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Eu vou te levantar, Gabi. Eu vou te levantar, Marta. Eu vou te levantar, Juliana. Eu vou te levantar, Kathleen. Quando a Juliana, eu gosto de ver você no altar, sabia? Todos vocês eu gosto muito, mas gosto demais. Alegria, mas eu gosto de ver você no altar. Agora acho que eu já estraguei tudo, né? Eu gosto de todo mundo no altar. Mas presta atenção, olha para mim. O Senhor bota a mão na sua cabeça e fala assim: eu vou te levantar. Irmãos, Deus gosta de pegar os improváveis. Sabe aqueles que ninguém aposta nada? Aquele um que fala assim: ah, isso aqui não tem mais jeito. Aquele que fala assim: isso aqui é uma árvore cortada, Xangai T, uma árvore que foi cortada, jogada fora. Isso aqui não dá nada não. Já falaram isso de você? Eu era pastor, a Dani vai lembrar, o Edson acho que vai lembrar mais do que a Dani. Teve uma festa lá em Peúna. Eu era pastor da farmácia ainda. Meus irmãos não tinham chegado ainda. Quando eles chegaram, facilitaram a minha vida. Mas tudo tem seu tempo. Aquele tempo eu e a Lourdes estava sozinho. Eu, a Lourdes, a Marcela e a Bruna. A equipe não tinha chegado ainda. Tinha a equipe que estava lá, fantástica. Corajosa. Primeiro aniversário, eles fizeram uma vaquinha, se esforçaram tanto. Compraram uma passagem de ônibus, foram até Rio Claro e compraram uma Bíblia para dar de presente para mim, irmão. Foi o maior presente que eu já ganhei como pastor, foi aquela Bíblia daqueles poucos irmãos. Mas eu estava pregando em cima de um tablado de madeira. Eu fiz um tabladinho de madeira, pequenininho assim, ó, baixo. Quando você for pastor e a igreja for pequena, não faça púlpito alto. Quebra o pescoço dos irmãos. Fica desconfortável. Então, eu era pequenininha, no salãozinho menor do que se... Era aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, né, Roberto? Acho que era, né? Pequenininho. Aí eu fiz um púlpito do tamanho da igreja. Nós era pequeno, mas nós não era bobo. Fiquei bem baixinho assim, ó. Baixinho assim. E coloquei carpete verde. Não sei porquê, desde aquele tempo eu gosto dessa cor. Porque é ali que eu dormia. No ano que eu fui solteiro. Era em cima daquele púlpito de madeira. Até os irmãos ganhar confiança e me dar uma cama para dormir. Mas isso aí, quem viveu tem história para contar, né? E aí eu estava lá, passou um caminhão, fazendo festa de um dia religioso. Ô irmão, tem coisa que eu não esqueço. Mas eu já perdoei, mas não esqueço. Quem fez é meu amigo, muito amigo, hoje. Mas eles pararam em frente à igreja e soltaram um monte de rojão, gente. Eu lembro da cara de satisfação deles soltando rojão em frente à igreja que eu era pastor. Na hora,
Mas me deu uma vontade de brigar. Quem teria vontade de brigar numa hora dessa? Mas me deu uma vontade de responder. E depois, eu não respondi. Mas aí depois você vai lendo a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16, 7. Diz assim, ó. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com Ele. Eu falei, vou manter a paz. Ao 32, diz assim, ó. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro em certas situações. E essa era uma situação. E aí o resto vira história, né? Vira história. Mas Isaac, era isso aí, ó. Aquilo que ele fez causou tanto impacto que as pessoas começaram a falar, você não pode mais ficar aqui. Você não pode mais ficar aqui. Eu quero profetizar na sua vida, receba isso. O que Deus fará na minha e na sua vida vai causar impacto no mundo espiritual e no mundo que você vive. Quem crê vai dando graças a Deus. Está vindo umas palavras muito fortes na nossa igreja esses últimos dias. Isso não é por acaso. Porque eu trago tudo marcado aqui o que eu vou pregar. Tudo. Até a piada eu marco assim que eu vou fazer. Mas Deus dirige uns caminhos, uns momentos tão especiais, que eu não vou conseguir falar dos poços. Semana que vem eu volto nos poços. Mas olha bem para mim. Não tenha medo. O Senhor está com você. Quem crê vai dando graças a Deus. Lembra que eu falei para você guardar o estarei? Gênesis 26, 24. Deus vai bater um papo com Isaac. Depois ele abriu um poço, outro poço, outro poço. Depois dele vencer tantas dificuldades, naquela noite, o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Há 20 anos, Deus falou assim para ele assim, Evandro, eu estarei com você. E ele foi. Vai indo. Vai fazendo o que você sabe. Vai fazendo o que você sabe melhor. André e Nayara, vai fazendo o que você sabe melhor. Vai fazendo, ó. Eu estarei com você. 20 anos depois, Deus vem e fala para ele assim, lembra daquele dia? Eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor de meu servo Abraão. Levanta a sua mão para o céu e dá glória a Deus. Com as suas mãos erguidas, digam aleluia. Você acha que esse povo vai perder, irmão? Covardia. 2007, e eu termino contando mais uma história. O pastor Henrique, sobrinho, pai da ministra Damares, ele me telefonou dizendo assim, pastor Toninho, você pode assumir o meu lugar em São Carlos por 6 meses? Por 3 meses eu fui assumir o lugar dele. Fiquei mais 3. Sexta-feira ele partiu para a eternidade e eu fui então até o velório. Não podia deixar de ir no velório de alguém que me deu uma chance na vida. Alguém que me deu a chance de testar numa cidade grande. E eu fui testar numa cidade grande e percebi que numa cidade grande, se você usar a mesma receita para fazer o bolo dar certo. Às vezes a gente chega e quer mudar a receita, aí as coisas entornam o caldo. Mas aí ele não se contentou falar só no telefone, ele foi lá em casa. Ele falou no domingo, na segunda era feriado, e os nossos jovens estavam lá no Portal dos Nobres, na casa do Vilmar, fazendo um churrasco. E todo mundo foi, só ficou eu, a Marcela e a Bruna para ir. E ele queria conversar. Eu falei, pastor, então vamos conversar lá no churrasco. Então você vai no meu carro. Eu fui no carro dele, eu, a Marcela e a Bruna, e tinha um Vectra cinza. E quem conhece Peona tem um lugar chamado Ranca-Chapéu. Irmãos, ele desceu o Ranca-Chapéu a 40 por hora. 40 por hora. E eu conhecia a história dele. A história dele foi de arma que
lá na Bahia, quando ele era pastor em Jequié, sacaram um revólver, colocaram no seu rosto, foram dar tiro, picou a bala, ele não morreu. E agora então eu estava dentro do carro dele, ele, Marcelo e Bruno atrás, e eu senti umas mãozinhas pequenininhas da Marcelo e da Bruno batendo nas minhas costas. Falei assim: pai, olha para trás. As carretas vinham descendo, assoviando, irmão. Falei: meu Deus, vai matar nós. Eu falei: pastor, dá para o senhor pisar um pouquinho? Ele olhou para mim assim: quê? Falei: não escuta também, aleluia. Falei: acelera e pisa, meu pastor. As carretas chegando. Ele não deu tempo, a carreta passou assim, foi embora. Falei: pastor, eu falei: Deus, o senhor livrou, mas vem outra. Pensa, pastor. Irmãos, pensa em 3 pessoas desesperadas dentro do carro. Quando a gente estava ali no meio do caminho, as carretas vinham chegando, porque dessas carretas, os traminhões de cana. Deus falou no meu coração assim: se preocupa não. Falei: como que não? Aí eu lembrei: se Deus livrou esse homem de morto de bala lá em Jequié, vai matar justo aqui junto comigo. Que tivesse matado lá já. Eu termino dizendo: o que não te matou até agora é só para te engordar, meu irmão. A promessa de Deus está sobre a sua vida.